contar para vocês se ele é tudo isso que os números mostram, né, da ficha técnica. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, lembrando nossa meta de 1000 likes em todos os vídeos, e confira o comportamento dinâmico do novo Chevrolet Onix Plus 2020. Bom, a nova geração do Onix, né, é basicamente a segunda geração do modelo que vocês estão vendo, ela usa um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, com injeção indireta de combustível, não é injeção direta. Ele tem até 116 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 16,8 kg de torque máximo, transmissão automática de 6 velocidades, com 0 a 100 em 10,7 segundos, no caso dessa versão aqui com o câmbio automático. Bom, falando mais da motorização agora no começo, apesar dela ser indireta, né, não ser um carro com injeção direta na realidade, né, como acontece no próprio Virtus, por exemplo, no Polo, no novo HB20 também, a receita que a Chevrolet fez aqui para esse modelo realmente é bastante interessante, porque você tem um impulso interessante com o carro relativamente anda muito bem, então, quanto o novo Polo ou o novo HB20 também, apesar do HB20 ter 4 cavalos a mais de potência, então isso faz diferença. Mas assim, de uso real, você percebe o torque a partir de 2.000 giros e vai bem ali até seus 4.500, né? É um carro de 3 cilindros, então não dá para exigir muito. Mas assim, para uso urbano, o carro é bem interessante realmente. O ponto aí é que ele não é tão econômico assim, né, quanto os números oficiais da montadora em si. Porém, mesmo assim, é um número bem considerável, mas eu já vou chegar lá. Bom, o câmbio automático de 6 velocidades aqui no caso do Onix Sedan, né, o Onix Plus, né, na realidade, é bem curioso o comportamento dele, porque num ritmo bem tranquilo de condução, né, sem exigir muito do acelerador, fazendo trocas bem suaves mesmo, em alguns momentos você sentiu alguns trancos, isso é meio curioso, coisa que a gente não percebeu durante o teste, né, durante o lançamento. Por isso mesmo que eu falei para vocês que eu queria andar no carro com calma para contar esses detalhes para vocês, né, de comportamento dinâmico. Então, você tendo trocas tranquilas com o carro, sem chegar em meio pedal, às vezes você sente um tranco ou outro na transmissão, como acontece no próprio Polo também, né? Fato é que no Polo, ali o motor realmente deveria ter sido conjugado com a transmissão DSG, né? Aqui a gente conhece ele sempre com esse câmbio automático, né? A Chevrolet não tinha nenhuma outra transmissão para aplicar para este modelo. Porém, você sente realmente alguns trancos aí em algumas marchas, entre segunda e terceira marcha, às vezes tem algum tranquinho ali, principalmente se você tiver com o pé bem aliviado. Se você estiver andando mais forte, você não percebe isso, né? As trocas de marchas, no caso, são melhores do que o próprio Cruze, né? Eu acho que aqui a Chevrolet acertou bem a relação, então você tem trocas mais tranquilas, sem sentir o esforço do câmbio trabalhando. Então aqui nesse ponto realmente você percebe que o carro está trabalhando um pouco melhor, ele está exigindo menos do câmbio, então tem uma troca bem tranquila. Poderia ter vindo com pedal shifts ou a transmissão aqui, a manopla, ter uma alavanca melhor para câmbio manual. Você tem os botões aqui, como a Ford usava também um tempo atrás, né? Não é muito bom de usar, mas enfim, são trocas manuais. Que um outro ponto interessante também é que as trocas manuais acontecem na função L, que seria de low, né? Eu acho que a GM poderia ter adaptado o L por M, né? De manual seria mais interessante também, né? Nesse caso. Mas a motorização enche bem, o carro é bem esperto. Fato é que o Onix Plus, ele é leve também. É um carro de 1.100 quilos, né? Então é um carro leve que ajuda bastante nesse comportamento também do carro deslanchar mais também e ser mais interessante de condução, né? A direção também é super leve, a direção elétrica alivia também a motorização. Então tudo isso facilita com que o motor trabalhe melhor também, trabalhe mais folgado, né? Então nesse ponto a GM acertou bem. Para um uso urbano de estrada sem nenhuma pretensão esportiva, o Onix Sedan realmente agrada bastante. E desculpa eu falar Onix Sedan, né? O carro é Onix Plus, mas ficou como Onix Sedan ou Prisma para muita gente, né? Fato é que você tem uma posição de dirigir gostosa com o carro, é uma nova geração, né, do carro, que eu já vou contar no final ali o porquê que o carro é relativamente barato, né, vamos dizer assim. Mas você tem uma dinâmica boa, ela é um pouquinho virtual por ser elétrica, ela poderia ser um pouquinho mais precisa, mas
Para um uso urbano, né, para a maioria dos brasileiros que gostam de direção leve, a GM acertou muito bem. Outro ponto também é que, por ser 3 cilindros, a GM acertou uma solução na caixa de direção bem interessante, que você não tem a vibração do carro aqui na parte interna. Só parado você percebe um pouquinho de vibração assim no banco, mas é bem perceptível mesmo. O volante em si não vibra absolutamente nada, você nem nota que é um carro 3 cilindros. E o barulho também, né, se a gente pode dizer assim, né, o ronco, não é de 3 cilindros, o carro é muito bem isolado, o que deixou ele realmente bem interessante para quem não gosta daquele rajado de carro, né, 3 cilindros, essas coisas. O carro realmente foi muito bem acertado nesse ponto. Com relação à suspensão, o Onix Sedan, o Onix Plus, não é um carro macio. Você percebe que ele tem a suspensão um pouquinho durinha, né, assim, um pouco mais dura que o antigo Prisma, né, que é um carro completamente diferente desse. Comparado ao Virtus, vamos dizer assim, você tem um carro um pouquinho mais duro. O Virtus aparenta ser um carrinho um pouquinho mais macio. O Onix Plus tem a mesma proporção de um Cobalt, né, para ser bem sincero. Mas absorve bem os buracos, não faz barulho de suspensão nenhum. Nesse ponto a Chevrolet acertou muito bem. Ele só é um pouquinho durinho, né, mas é gosto, né, brasileiro. Alguns gostam de carros mais duros, eu particularmente gosto de carro um pouco mais macio, né? E aqui você percebe que o carrinho é um pouquinho mais firme, mas nada assim absolutamente duro, que você acha que o carro é desconfortável, né? Nada disso. Com relação ao consumo, como eu estava comentando com vocês, o consumo urbano dele é de mais ou menos 10, 11 km por litro com gasolina, né? A Chevrolet fala que chega praticamente aos 13, né? Mas o uso real aí chega mais ou menos aos seus 11 km por litro. E na estrada você chega aí mais ou menos aos seus 13 km por litro, quase 14, que é o consumo bem real desse carro também, né? Então o novo Onix Plus, ele realmente agrada bastante nesse conceito para quem precisa de um carro aí urbano, né, sem uma pretensão esportiva e com motor relativamente econômico e que anda muito bem. Ele anda muito próximo ao que a gente tem aí do novo Polo, por exemplo, e também agora do novo HB20. Porém, você percebe que aí falta um pouquinho de potência, mas são 116 cavalos, né? Isso vem por conta também da injeção indireta, que, de acordo com a própria Chevrolet, eles alegam que esse sistema é mais interessante para gasolinas de péssimas qualidades, como acontece aqui no mercado brasileiro também, né? E uma outra coisa também é que esse motor não é relativamente novo. É um motor que a Opel usava no Adam, né, que é um modelo bem compacto que a Opel vendia lá no mercado europeu, né, que foi basicamente o último modelo, o último motor da Opel produzido pela Chevrolet antes da Opel virar PSA, né? Hoje a Opel pertence ao grupo Peugeot Citroën. Bom, na parte estética do novo Onix Sedan, né, o Onix Plus, essa daqui é uma versão Premier, a gente ainda não teve acesso às versões mais simples, a gente vai acabar conhecendo a partir do final do ano, quando for lançado o Onix Hatch, né? Mas aqui na versão Premier você tem o DRL. Curioso que você perde farol de neblina pro DRL, né, nessa versão Premier. O farol é de projetor com lâmpada amarela, né, a parte superior é toda halógena, né, só o DRL na parte frontal é em LED. Já na parte traseira, você tem as lanternas 100% em LED, né? Aliás, traseira, lanterna e freio em LED, a luz de seta e ré são halógenas. Voltando na parte dianteira, né, você percebe que tem aquela cara global, né, essa grade que a gente conhece no próprio Cruze também, na própria aquela Blazer do Camaro, né, que a gente fala, né? Então você tem a gravata dividindo ali a grade, sendo a parte superior bem mais fina e a parte inferior com uma boca bem maior, né, dando realmente uma cara mais agressiva para o carro. Na parte lateral você percebe que o carro é bem espichado, né, tem esse conceito realmente muito parecido com o próprio Cobalt, com as rodas de 16 polegadas, não há freio a disco nas 4 rodas, né, apenas na parte dianteira aí, né, que tem o freio a disco. E na parte traseira, para mim, lembra bastante o Cobalt, né, apenas a lanterna aí tem um design um pouco diferente,
né? Mas ele lembra bastante, na minha opinião, o Cobalt, com essa coluna C um pouco mais inclinada, né? Dando esse estilo de coupé, os novos sedãs estão seguindo essa tendência, né, de esticar um pouco a coluna C para diminuir a aparência de tamanho de porta-malas, que mesmo assim para esse carro é de 465 ou 469 litros, agora de cabeça não me veio, né, mas a ficha técnica eu coloquei para vocês. É um porta-malas bem espaçoso, né, apesar de parecer menor do que o antigo Prisma, né, o porta-malas mesmo assim ainda é bem aproveitável. De série, esse modelo vem com controle de tração e de estabilidade e 6 airbags, lembrando que ele é 5 estrelas no crash test também, né? Isso é bem interessante. Essa versão Premier aqui na parte interna que vocês estão vendo, vem com partida no botão, carregamento por indução, vem com sensor de ponto cego também, o que é bem interessante para esse modelo, vidro elétrico automático nas 4 portas, acendimento automático dos faróis, porém não há sensor de chuva nem retrovisor crepuscular. Ele tem uma entrada USB na parte frontal para Apple CarPlay e Android Auto, mais 2 USB na parte traseira, porém sem saída de ar. Não há temporizador do limpador também, o que eu achei um ponto aí bem negativo. Eu acho que poderia pelo menos o temporizador vir, né? O volante revestido em couro, com um piloto automático e limitador de velocidade, além de acesso ao computador de bordo também, que é um velocímetro digital simples. Eu achei que poderia ter vindo o velocímetro, por exemplo, da Blazer, que é mais atrativo, apesar de ser monocromático também. Eu achei mais atrativo do que esse. Porém, é um painel mais simples, mas assim informa computador de bordo, né, e algumas informações de dados do carro, porém não tem interação nenhuma com a central multimídia, né, do modelo, que é o novo MyLink. Como eu já tinha dito, ele tem Apple CarPlay, Android Auto, não há GPS integrado, deixando bem claro isso, né? Não há GPS integrado para este modelo. E uma novidade, né, que a GM lançou no Cruze e agora inclui também aqui no novo Onix, é o Wi-Fi a bordo, né, em parceria com a Claro. Você tem uma internet aí com franquias, você escolhe o seu plano, né, e você tem internet 4G para você e para até 7 dispositivos conectados ao mesmo tempo. São 12 antenas que ficam ali na parte superior do carro, que elas captam um sinal melhor do que o celular normal, justamente porque são 12 antenas que tem aí uma potência muito superior, né? O que faz com que você tenha internet basicamente como se você estivesse na sua casa, né? Lembrando que a internet varia de acordo com o sinal da operadora, né? Obviamente, você não tem 100% de sinal o tempo inteiro, né? Deixando bem claro isso também. Essa versão aqui ainda do Onix Premier, né? A versão Plus, você também tem Park Assist para essa versão, ar-condicionado digital, o sistema OnStar, né? Que é o serviço de concierge também. Ele vem com acendimento automático dos faróis, como eu já tinha mencionado também. E os bancos são revestidos em couro inteiriço, que algumas pessoas gostaram, outras não. Eu particularmente não tenho uma opinião muito formada sobre isso, né? Eu acho o design bonito, né? Fato é que é uma economia de custo da montadora. Assim como o console inteiro do carro não é aquele console expressivo. Você lembra muito da textura do antigo Onix aqui, né? Se a gente pensar que o carro subiu de categoria, ele elevou o patamar, né? Ele poderia ter uma aparência um pouquinho mais superior. Porém, né, pelo preço do carro, comparado principalmente às versões de entrada, você tem aí um valor bem interessante, né? A posição de dirigir do carro em si é boa, a parte traseira então nem se fala, né? O entre-eixo do carro realmente agrada bastante, é um carro que tem um bom espaço para quem senta atrás, dá para levar aí 5 ocupantes com relativamente conforto realmente, né? Para esse modelo, e o carro realmente agrada nesse conjunto mecânico. O Onix, né, Plus, né, de uma forma geral agrada, principalmente por conta do seu preço. Essa versão aqui que vocês estão vendo não é das mais baratas, custa R$76 mil, né, com tudo que você tem direito no modelo. Porém, na minha opinião, a versão LTZ é a que mais compensa, por volta aí de R$70 mil, né, R$69 mil, que já vem 90% dos itens que estão aqui. Outro ponto também é que o Onix, ele basicamente é R$10 mil mais barato que os seus concorrentes, né? Isso porque é simples a conta. Apesar dessa nova geração do modelo ser fabricado no Brasil, todo o desenvolvimento desse carro foi feito na China, pela Chevrolet da China. A Chevrolet enviou a engenharia brasileira até a China para desenvolver esse carro lá. Justamente porque o custo para você desenvolver um carro lá na China é muito mais barato do que aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que o Onix, ele é um híbrido entre a engenharia brasileira e a engenharia chinesa nessa parte de pôr em prática, né, todo o desenvolvimento do carro.
Porque lá você tem um custo muito mais barato, a hora de trabalhar é mais barato na China, enfim, tudo é mais barato. E isso repercute no preço do carro. Então o que acontece? Com isso, a Chevrolet conseguiu diminuir o valor do carro de modo geral. Não quer dizer que o carro seja frágil, justamente porque a Chevrolet falou que ele atende 5 estrelas no Latina NCAP. Então é um carro seguro, apesar de ser um carro chinês, vamos dizer assim, né? Então foi esse o ponto aonde a Chevrolet encaixou aí esse preço. Lógico, tem algum outro ponto ou outro que também você percebe aonde a Chevrolet economizou. Por exemplo, o apoio de braço não tem o revestimento aqui em couro, por exemplo, o banco é inteiriço, não há rebatimento automático do retrovisor, um sensor de chuva, um sensor crepuscular também, por exemplo, freio a disco nas 4 rodas. Então, em alguns pontos você percebe aonde a Chevrolet economizou para colocar outros itens, como o carregador por indução, né, que é um ponto interessante, partida no botão nas versões intermediárias também, que é um ponto que o brasileiro tem gostado bastante, né, enfim, um painel de instrumentos um pouquinho mais simples, poderia ser mais bem trabalhado. Então, alguns pontos você nota aí onde a Chevrolet economizou, né, para chegar nesse preço, mas de modo geral o carro agrada bastante e o preço é bem competitivo também. Bom, você pode conferir todos os detalhes desse modelo, né, já no nosso canal. A gente fez um vídeo de detalhes mostrando tudo que tem nessa versão aqui Premier do modelo. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.